pelo presbítero Samuel, que está encarregado de trazer a exposição da palavra aos nossos corações. Senhor, abra os nossos corações. Queremos te ouvir por meio da tua palavra. Que o Senhor fale conosco aquilo que eu já venho falando ao presbítero do coração, ao presbítero Samuel, que o Senhor possa estar usando, Deus, tudo aquilo que o Senhor já falou ao seu coração, para que ele fale para nós com clareza, fale a nós com entendimento e que possamos entender realmente a tua palavra. Sabemos que o culto é racional, nós precisamos ouvir e entender o que estamos ouvindo. Então, abra os nossos corações, tire de nós qualquer distração, para que possamos estar concentrados na palavra que o Senhor tem a nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Existem várias passagens das Escrituras que sobressaem, uma sobressai mais, outra menos e tal. Essa é uma daquelas passagens que sobressai bastante dentro da narração aqui do Evangelho. Então, versículos 32 a 43, peço que os irmãos me acompanhem. 23, 32 a 43. Falando sobre a crucificação. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem crucificados com ele, com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus eterno, mais uma vez, rogamos a tua bondade e misericórdia para as nossas mentes, nossos corações, que a gente possa compreender direitinho a tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. O Monte do Calvário não foi um palco bastante interessante, né, para essa história, né, essa parte da história, essa parte dos eventos envolvendo o ministério de Jesus aqui entre nós. Vamos refletir então agora sobre esses três crucificados. Então nós tivemos aqui, eram três cruzes. Um malfeitor de um lado, Jesus ao centro, e um malfeitor do outro lado. Então, gostaria de meditar rapidamente sobre esses três personagens que foram crucificados. Primeiramente, quero falar sobre o primeiro crucificado. Aí no versículo 39 diz assim, né? Mais uma vez, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, esse homem, realmente, ele
até olhou para Jesus, mas olhou com desdém, olhou para ele duvidando da sua condição de Deus, duvidando da sua mensagem. E ele era um criminoso condenado, estava condenado por todos os seus crimes. Ele não era inocente, mas a sua condenação estava de acordo com a vida de pecado e de rebelião dele. Então, para ele, estava ocorrendo tudo naturalmente. Ele pecou, foi julgado, condenado e estava ali para cumprir a sentença. Ele realmente era culpado. Bom, então nós podemos pensar, vamos pensar, né, trazendo aqui para a parte prática da nossa vida, quantas pessoas nós conhecemos que realmente ignoram o ministério de Jesus, ignoram a palavra dele, ignoram tudo que ele fez e tudo que ele tem feito. Então tem muita gente que ignora. Muita gente. Então, às vezes nós vemos até pessoas falando, mas e a justiça? E o amor de Deus? Pois é, a pessoa ignorou. Então, esse homem ignorou a mensagem e ainda foi desafiador. Você não é Deus? Salva a ti mesmo e a nós também. Né? Então, uma palavra assim, bastante escarnecedora mesmo. Muito bem, então veja só. Primeiro, ele demonstrou o escárnio e orgulho. Mesmo diante da morte, ele zombava de Jesus, desafiando a salvar a si mesmo e aos outros. Ele não reconheceu quem Jesus era, o seu coração permaneceu endurecido. Realmente, essa figura é uma figura bastante notável no que diz respeito à parte prática da nossa vida. A gente conhece tanta gente que realmente, simplesmente ignora. E, muitas vezes, além de ignorar, ainda escarnece. Conhecemos amigos, parentes, desse jeito. Ainda escarnece. De novo. Né? Eu me lembro que quando as pessoas me criticavam, mas você vai 3 vezes por domingo na igreja, né? Que a gente ia 3 dias. A gente ia de manhã na escola dominical, à tarde tinha trabalho de evangelismo da mocidade e à noite tinha culto. Você vai 3 vezes na igreja por domingo? Era assim. Né? Então, a pessoa não compreendia. Agora, uma coisa interessante também que aconteceu com esse homem é que ele não tinha o menor sentido de arrependimento. Para ele, a condenação era justa, ele ia ser morto mesmo, e para ele estava tudo bem. Se por acaso Jesus quisesse lá, né, libertar ele, ia ser liberto da crucificação e talvez fosse continuar a sua vida de crime da mesma maneira, porque não havia nele arrependimento. Para ele, estava tudo normal. Bom, aí nós podemos trazer de novo aqui para nós, né? Tem, né, pessoas que vem aqui, vem trazer a mãe, vem trazer o filho, vem trazer a esposa, vem trazer o marido. Então, quem trabalha ali, né, quem está servindo ali na porta, vê, a pessoa chega de carro, desce alguém entra na igreja, a pessoa vai embora de novo. Isso é bastante. Outro até entra, senta aqui, terminou o culto, vai embora de novo, só pega no braço da mãe, põe no carro e vai embora de novo. Tem muita gente assim. Né? Mas a pessoa simplesmente ignora o que está acontecendo, ignora, por exemplo, a mensagem de Jesus, ignora o sacrifício de Jesus, ignora o que a pessoa fez por ele, o que Jesus fez por aquela pessoa. Então, realmente, pessoas que vêm aqui, têm até a oportunidade de ouvir, de ver, mas veio aqui para cumprir um papel de trazer a esposa, a mãe, o marido, o filho, a filha, e assim. Estão perto, dá quase para ver a pessoa de Jesus na cruz, mas a pessoa não olha e não dá importância. E às vezes são pessoas de famílias cristãs, foram criados num ambiente próprio, foram aos cultos, às escolas bíblicas dominicais, aos retiros, mas numa certa hora rejeitam tudo, rejeitam Jesus e vão embora. Acontece também. Né? Então,
eu imagino que nós podemos até, talvez forçando um pouquinho a barra aqui, mas comparando essas pessoas que rejeitam, comparando a rejeição dessas pessoas com a rejeição daquele homem que estava sendo crucificado. Porque o resultado é o mesmo. Rejeitou, vai perder, vai se perder. Esse é o resultado. Porque, independente da forma, o resultado foi aquele. Rejeitou, pronto, não tem o que fazer. Então esse foi o primeiro crucificado. Ele rejeitou e simplesmente zombou do ministério de Jesus, zombou do trabalho dele, zombou da palavra dele, de todos os ensinamentos. E o segundo crucificado já foi um pecador arrependido. Então nós lemos aqui, ele considerou, mas como é que você fala isso? Esse aqui nunca pecou. Nós pelo menos estamos aqui com justiça, mas esse aqui não fez nada para merecer estar aqui na cruz. Né? E depois, ele, de uma maneira bastante diferente, ele demonstrou arrependimento. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não falou assim, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me olho para... Não, ele não falou isso. Mas o arrependimento dele foi prático. Senhor, lembra-te de mim. Então, é lógico que nós temos todos os nossos jargões evangeliqueis, né? Tem que se arrepender, tem que fazer para... Aquele homem lá, ele pulou todos esses passos aí. Senhor, lembra-te de mim. Talvez ele tenha demonstrado o reconhecimento da pureza de Jesus, dizendo para o outro, olha, esse aí nada fez. Esse aí inocente, ele está aqui inocente. Nós não, nós estamos aqui porque nós merecemos o pagamento pelos nossos atos. Mas esse aí nada fez. Ou seja, a demonstração de arrependimento dele foi um tanto quanto fora do padrão que nós usamos hoje. A pessoa se ajoelhar, Senhor, me arrependo. Ele não teve chance de fazer isso. Mas o resultado também foi, ele demonstrou o arrependimento e o resultado foi esse. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele reconheceu a justiça. E ele temeu, ele temeu a Deus, ele começou a temer a Deus. Esse temor foi o primeiro passo para a sua transformação. Ele reconheceu a necessidade de Deus e do seu perdão. Então ele temeu. Você não tem temor? Como é que você fala um negócio desse? Esse aí, ele não pecou. Como que? Parece que ele ficou abismado com o que o outro homem havia falado lá na cruz. Como é que pode? Como é que você pode falar isso? Não tem nenhuma consciência, não pensa nada a respeito disso. E ele, quando chega aqui no versículo 42, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, essa foi a manifestação de arrependimento dele. Eu quero estar com o Senhor. E provavelmente ele já tinha esse conhecimento. Olha, realmente se não houver um arrependimento, se não houver uma mudança de pensamento, uma mudança de coração, não tem lugar junto de Jesus para mim. Então, o arrependimento era fundamental. Ele confessou e pediu a salvação, Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele reconheceu Jesus como rei e como salvador. Chegou, estou vendo a netinha mais linda da paróquia ali, Bom, ele teve fé no momento crucial da vida dele. Mesmo em seu último suspiro, ele confiou que Jesus poderia salvá-lo. Ontem mesmo nós estava lá no velório lá estava conversando lá com o Jonas a respeito disso. Olha, realmente nós não temos como entender a misericórdia de Deus. Como é que é esse negócio da salvação? Pode ser na última hora? Esse homem aqui, tá lembrando da palavra que eu falei, olha, amanhã eu vou falar do homem lá que você salvou na última hora. Quem sabe? Nós não sabemos, não temos como saber disso. Eu ouvi, inclusive, uma época que uma pessoa, por exemplo, se alguém decepar, cortar o pescoço dela,
ela ainda tem consciência por aí, 10 segundos, 12 segundos, alguma coisa assim. Tudo pode acontecer nesse momento. Só a cabeça dele está rolando, aí ele está se arrependendo. Quem poderia confirmar? Né? Eu não é. Então, em 10 segundos pode acontecer um monte de coisa. Você não vê filme, é? Sabe aquele filme que 1 segundo, e aí o artista chega, e meio segundo, e tá, chega lá e desliga a bomba, né? Bem no momento. Então é isso. Bom, eu ouvi de um homem que ele sempre vinha ao culto de oração. Achei interessante porque era o culto de oração, porque eu sou tenho um grande afeto pelos cultos de oração. Então esse homem ele vinha no culto de oração, mas ele vinha para trazer a esposa. Era um cara muito crítico, os comentários dele eram sempre ácidos, era um sujeito estranho. E um dia, ele veio para o culto e a pessoa responsável pela direção do culto não veio. A pessoa teve um problema qualquer lá e não veio. E está na hora de começar o culto e nada, não chega ninguém, e de repente um irmão lá da igreja, simples, sem nenhum preparo teológico, sem nada de... Ele não tinha na cabeça nenhum texto legal para ele ler lá, para meditar na hora do culto. Ele abriu a Bíblia e abriu aqui, ó. Aí eu peguei os versículos aqui, ele abriu em Gênesis 5. Aí ele começou a ler o texto, Gênesis 5. Primeiramente chegou lá em 5:8. 5:8. E os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E continua lendo. Aí chegou lá no 11, falou assim: e todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Aí chegou lá no 14, e todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. E aquele morreu foi martelando a cabeça dele. E morreu, e morreu, e morreu. Né? Aí quando chegou lá no 14, agora é o 17. E todos os dias de Malalael foram 895 anos e morreu. Aquilo foi aumentando, aquele morreu foi aumentando na cabeça daquele homem lá. Quando ele chegou no final da leitura, ele falou: gente, eu vou morrer, eu preciso me preparar. E aceitou Jesus naquele dia, naquele culto da oração. Porque a palavra, o e morreu foi assim aumento, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Aquilo foi a morte para ele. Então, e aceitou Jesus. Ou seja, meus irmãos, foi praticamente, foi num momento inesperado, ele reconheceu que Jesus o amava e que ele estaria no mesmo caminho desses homens. Viveram 900 anos e morreu. Quer dizer, foi um tempo danado. Hoje, quem chega em 90 já está no lucro, né? Então, e morreu. Meus irmãos, olha, o que eu gostaria realmente de trazer para a gente, para essa nossa meditação de hoje, é isso aqui, ó. Nós estamos numa situação, ou nós somos parecidos com esse homem que morreu rejeitando a Jesus, ou somos parecidos com o homem que morreu crucificado se arrependendo. Porque o terceiro crucificado é exatamente o Senhor Jesus, aquele que dá a vida. É aquele que morreu para nos libertar, morreu em nosso lugar. Então agora nós não precisamos morrer na cruz, no lugar daqueles homens lá, que nem aqueles homens morreram. Mas Jesus morreu por nós. Ele foi realmente a pessoa que fez com que nós não precisássemos ser crucificados. Por quê? Porque o pagamento pelo pecado é a morte. Não tem outra saída. Alguém vai ter que morrer por a gente. Se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, o sangue de Jesus derramado é que elimina, cobre o nosso pecado. Então, se nós não aceitarmos, não o reconhecermos nessa situação, então realmente nós estaremos perdidos. Então, eu queria deixar com os irmãos essa situação. Olha, de que lado você está? Você é daquele que rejeita, às vezes você rejeita de uma maneira light. Não precisa nem ser bocudo aí, sair falando, não.
A pessoa rejeita de uma maneira super light. É um fino. Eu me lembro de uma vez que teve um daqueles cultos de aniversário da cidade, né, aqui, então, 6 horas da manhã, aqui do dia 27 de julho, 28, 27 de julho, e alguém falou assim, não, esse homem aí é um amigo do evangelho. Meu irmão, amigo do evangelho vai para o inferno igualzinho. Se não aceitar Jesus, não adianta ser amigo. Então, pode ser uma pessoa que rejeita Jesus de uma maneira super light. Pois é, era assim, era assado, né? Ah, eu me lembro, mas rejeita. Então, se rejeitar Jesus, realmente o pagamento é esse. Então, ao olharmos os 3 crucificados, percebemos o destino da diferença. O homem morreu em seu pecado, recusando a salvação. Vocês já viram aqui, um dos nossos pregadores já contou aqui uma história, só para repetir, mas o homem estava condenado à morte e o governador teria a possibilidade de perdoar. Né? Já viram, conhece bem essa história aí. Só que o governador, ele resolveu perdoar aquele homem, que já estava lá perto lá dos dias da execução dele. Só que o governador, ao invés de ir lá com toda aquela pompa, ele vestia um terno simples, um terno de um pastor simples, pegou uma Bíblia, levou, aí ele chegou lá para fazer uma visita para o homem. Na hora que o homem viu aquele homem de terninho, com a Bíblia na mão, já esculachou com ele. Não quero saber, parará, xingou. O governador foi embora. Mas sabe o que o governador estava levando? Ele estava levando dentro da Bíblia, ele estava levando a carta de perdão dele. Era a carta que iria libertá-lo da condenação. Ele foi embora, aí depois alguém chegou e falou assim, rapaz, olha o que você fez, o governador estava trazendo perdão para você aqui. Pronto, aí já era tarde. Então, no dia da execução, colocaram o calafalso lá, que ia morrer enforcado. Ele falou assim, olha, gente, quero uma palavra. Eu estou morrendo não pelos meus crimes, eu estou morrendo porque eu recusei o perdão. Se eu não tivesse recusado o perdão, eu estaria livre aqui. Então, o problema é esse, meus irmãos. Às vezes, né, a pessoa, ela passa o tempo e recusa o perdão do Senhor. Então, se você estiver recusando o perdão do Senhor até hoje, pense. Né? Olhe para você mesmo, olhe para o Senhor. O outro morreu para o pecado, recebendo a salvação, segundo o homem. E Jesus morreu pelo pecado, oferecendo a salvação a todos. Hoje, a decisão está diante de você, está diante de cada um de nós aqui, dependendo da posição em que você se encontre. Que o Senhor realmente esteja sendo claro para você. Você está me rejeitando, você me rejeitou. Venha, bendito do meu Pai. Qual é o seu estado? Né? Aqui nós não podemos nem usar aquela história lá de Ló, de vir cá limpar o banco. Esse banco aqui só não tem sujeira. Tem uma poeirinha aí de vez em quando, mas é pouca. Mas, então, você vem aqui só para limpar o banco, às vezes a gente senta e limpa o banco sai brilhando e a sujeira sai na roupa da gente. Mas aqui não. Mas então talvez você esteja nessa situação aí. Que o Senhor queira nos abençoar você, tirar esse peso do pecado de sua vida e receber Jesus como seu Salvador. Pai de amor, de bondade, mais uma vez, eu agradeço a tua palavra e suplico, Senhor, que o Senhor esteja falando a cada um dos nossos corações. E se houver aqui alguém que ainda não reconheceu que o Senhor é o único suficiente Salvador, possa fazer isso hoje. Tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Nós vamos ter um momento, então, da ceia do Senhor. Quero convidar, então, os oficiais para estar à frente, o pastor Acácio, para estar aqui também ministrando a ceia para nós.
Bom dia a todos. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus continue conosco nesse momento agora de celebração. Tá? Nós vamos voltar um dia em relação à ministração agora. A crucificação aconteceu na sexta-feira. Nós vamos voltar para quinta-feira, no capítulo 22 de Lucas, para uma breve reflexão, antes de comermos do pão e bebermos do cálice. Nós já sabemos que a ceia é um memorial, é uma lembrança, é um ato, na verdade é uma festa, tá? É uma festa. A gente aqui transformou, não sei por que razão, quase que num ato fúnebre, a ceia do Senhor. Mas eu quero trazer à nossa memória exatamente o contexto da ceia. Isso aqui é só mais um pouco. Lucas 22, a partir do versículo 7, diz: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, que era Páscoa, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o cordeiro perfeito, né, que foi sacrificado em nosso lugar. Então Jesus enviou Pedro e João, os dois discípulos mais chegados dele, dizendo: vão e preparem a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Aí vocês vão seguir esse homem. Aonde esse homem, a casa que esse homem entrar, vocês vão entrar e vão perguntar para o dono da casa: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E esse homem lhes mostrará, o dono da casa lhes mostrará um espaçoso cenáculo. Ali façam os preparativos. Agora aqui, olha só interessante aqui, nesse contexto. 2 da tarde, 3 da tarde, um homem com um cântaro na cabeça. Isso aqui é tudo atípico, irmãos. Tudo atípico. É um escravo, um homem, com o cântaro na cabeça. Os discípulos estavam ali, atrás de uma árvore, né? Falei: e aí? E agora? Quem é o camarada? Primeiro que parece que somente aquele homem fazia aquele papel. Não tinha mais de um homem. Não houve diálogo, pelo menos Lucas não relata nenhum diálogo dos discípulos com esse homem. Esse homem ele é seguido, sem saber. Isso aqui para mim é curioso. Segundo estudos da psicologia, nós somos seguidos pelo menos por 70 pessoas. Observados, sem você saber. Você está sendo observado. A mensagem que esse homem com cântaro na cabeça transmitiu, para mim ela é transformadora. Cuidado, olhinho que vê, cuidado, boquinho que fala, o Salvador do céu está olhando para você. Parece um terror, mas não é um terror. Essa é a maneira como Deus usa cada um de nós na dinâmica do seu reino para cumprir a sua missão. Às vezes a gente, não, eu tenho que saber falar, eu tenho que preparar um sermão, eu tenho que saber evangelizar, etc, etc. De repente você é essa pessoa com um cântaro na cabeça, que Jesus está usando para falar: siga aquela pessoa. Siga o jeito dela. Tá? E aí, então, segue. Depois eu espero ter um tempo para a gente trabalhar mais essa mensagem. Muito bem, chegando a hora, e aí, não é que muda, tu não colocou um título aí, a ceia do Senhor, mas segue, tá? No mesmo parágrafo. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele.
seja, era tarde, eles foram lá, prepararam direitinho. Então, tenho desejado, olha só a expressão de Jesus aqui também, que é muito interessante e peculiar. Tendo desejado, Jesus falando, eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Então, Jesus, ele acrescentou um algo a mais naquela não última Páscoa, última ceia, que a gente sempre fala a última ceia, mas qual foi a primeira? Não existe uma primeira ceia. Essa é a única e última. Tá? A Páscoa e ceia, não única Páscoa, mas única ceia, pelo menos no contexto de ceia. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, Jesus dizendo, eu não comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. A próxima ceia nossa, né, a minha expectativa sempre é que será lá, na eternidade, e João descreve um pouco dessa ceia lá no capítulo 19 de Apocalipse. Em outra ocasião a gente trabalha também um pouco lá a composição daqueles que participarão da próxima ceia na eternidade. E você precisa estar preparado para isso também. Então aí Jesus ele pega um cálice, depois de ter dado graça, e disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus está falando dele para ele. Tá? E aí vira a chave. Do versículo 17 por 19, ele vira a chave da Páscoa para a ceia. Percebe que primeiro ele toma um cálice, e aí depois ele pega o pão, ele tendo dado graças, o partiu, dizendo, este é o meu corpo que é dado por vocês, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, aí ele pega um outro cálice, versículo 20, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, já seria que pela cultura judaica da celebração da Páscoa, eram pelo menos 4 cálices que eles tomavam durante a refeição, porque na verdade a Páscoa ela não durava, não era um fast food, uma coisa rápida ali, não, ligeira não, era um tempo que eles ali, então eles celebravam quase que o dia todo, né, a Páscoa. Então no terceiro cálice, ele diz então, esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vós. E aqui então ele cumpre Jeremias 31, o cálice da nova aliança. Tá certo? E aí o texto segue, né, narrando, o traidor estava ali no meio, Judas estava ali e tal, infiltrado. João, ele dá no texto de João, no capítulo 13, dá quase que entender que Judas, ele não come, não bebe do cálice, depois do pão, ele se levanta e sai. Era uma quinta-feira à noite, tá? Era uma quinta-feira à noite que tudo isso aconteceu. Judas sai e fecha o acordo lá que ele tinha feito lá com os fariseus, e aí acontece todo aquele episódio ali de Pedro cortar a orelha do rapaz lá, etc. e tal. Eu gostaria muito que a gente voltasse àquela noite, né? Voltássemos àquela noite à mesa com Jesus. Ali estavam os discípulos de Jesus. Aquele retrato que tradicionalmente a gente vê, né, o quadro da ceia, aquilo ali é a cosmovisão do pintor, cosmovisão religiosa do pintor, mas não retrata necessariamente aquela noite, aquele cenário ali, e principalmente o coração das pessoas. Tá certo? Meus irmãos, a ceia do Senhor, eu quero dizer tudo isso para dizer o seguinte, que a ceia do Senhor, esse momento aqui, para mim é um dos momentos mais singulares da nossa vida cristã. É o momento mais intenso e para alguns o momento mais tenso também, porque é um momento de decisão. Comer ou não comer? Comer ou não comer a ceia? E eu sou daqueles que defendo, com unhas e dentes, que você deve comer a ceia do Senhor. Porque, do contrário, as suas convicções, a sua confissão de fé, não vale nada. Você está igual o outro rapaz lá, que zomba.
que não acredita na validade do sacrifício de Cristo para a remissão dos teus pecados. Se você não come a ceia do Senhor, você não está testemunhando para os principais e potestades que Jesus morreu na cruz e a sua morte não é suficiente para a remissão do teu pecado. Você está dizendo que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é suficiente para tirar o teu pecado, porque o teu pecado é maior do que a capacidade ou o poder de Deus de perdoá-lo. Você está me entendendo? Então, quando você deixa de comer a ceia, ou seja, quando você não se arrepende, quando você não se quebranta diante do Senhor, e não há uma necessidade de um cerimonial para isso. Eu gostei da ilustração do Samuel. A tua cabeça pode estar rolando, mas se ainda tiver vida, você pode, porque Jesus o tempo todo, até você dormindo, pelo Espírito, Ele está falando contigo. Se arrependa. O desejo de Deus é que nenhum pereça. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Esse desejo ele vai continuar vivo até o ressoar da última trombeta. Não espere ter a cabeça cortada e rolando para poder tomar essa decisão. É muito perigoso isso. Então tome essa decisão agora. Eu não gostaria que ninguém que está aqui nesta manhã deixasse de tomar a ceia porque você não acredita no sacrifício de Cristo na cruz. Quer para a sua salvação e para a remissão dos teus pecados. Para mim, o ponto mais singular é esse, é saber que o pecado que eu vou pecar amanhã, e não tem como eu não pecar amanhã, eu vou fazer de tudo para não pecar. Ele já foi perdoado. Quanto mais o pecado lá que foi pecado quando eu saí de casa. Hoje eu já acordei pecando. Nós somos uma máquina, né, disse um reformador, acho que Agostinho falou isso. Nosso coração é uma fábrica de pecado. Então, todo momento eu tenho que estar com o coração quebrantado, reconhecendo essa minha condição, mas sendo sempre grato ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, esse mais, pertence a ele, não a você. O problema é que a gente quer fazer alguma coisa, e o que a gente tem que fazer, se alguma coisa que a gente tem que fazer é: Senhor, foi o Senhor que me fez, o Senhor que me gerou no ventre da minha mãe, conhece os meus pensamentos, sabe que eu não sou perfeito, que eu vou vacilar, mas o entendimento que o Senhor está me dando agora, pelo que você está ouvindo, não negligencie isso, não zombe disso. Fala: Senhor, quebranta o meu coração, e fale, eu vou dar esse segundo aí para você, expressar, fazer a sua confissão diante do Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho que reparar com fulano, com meu vizinho lá, com não sei quem. Faça o seguinte: Senhora, eu vou fazer, eu te confesso agora, e eu saio daqui, vou comer a ceia com os meus irmãos, vou testemunhar para os principais e potestades que o sacrifício do Senhor na cruz é suficiente e eficiente para a remissão dos meus pecados. Eu sou grato por isso. Me dê força para quando eu voltar, quando eu encontrar com fulano e tal, eu vou me retratar com ele. Não brinque com isso, meus irmãos. Não brinque com isso. Você está perdendo qualidade de vida. Se você não comer a ceia do Senhor, se você não comer simplesmente, mas não ter esse preparo, esse exame, né? Esse exame de si mesmo, e o exame não apenas de si mesmo, mas daquele que pode fazer o que você não pode fazer.
Na última ceia, rapidamente, eu falei da ideia de você examinar o animal, se ele é perfeito, o cordeiro, se ele é perfeito, para te substituir. Levítico capítulo 1, versículo 4. O pecador, ele pega o cordeiro, ele examina o cordeiro, porque se aquele cordeiro ele não for perfeito, então ele não pode substituir os seus pecados, ele não pode morrer por você. Mas a revelação plena, agora completa, é que Jesus é o cordeiro perfeito. Agora, se você não acredita nisso, então aí você tem que examinar a sua fé, as suas convicções. Então, examine esse homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu gostaria que você fizesse a sua oração de confissão. Confesse ao Senhor nesse momento. Sim, eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar a coroa Jesus me dará. Você ama a cruz de Jesus? De verdade? Vamos comer então do pão? Quero convidar os presbíteros. Podem vir os que irão servir o pão? Nós vamos orar ao Senhor depois que vocês forem servidos. Aqueles que irão comer do pão, ficam de pé todos que irão comer do pão, uma identificação aí. Podem servir. Depois que vocês estiverem servidos, a gente vai orar ao Senhor. Mas essa oração é sua. Você que deve orar, né? Os irmãos podem. Obrigado. Podemos cantar junto com a Beth? Pecador, sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Rude cruz se erigiu, dela um dia surgiu como emblema de afronta e de dor. Pois eu amo esta cruz, foi ali que Jesus
deu a vida por mim, pecador. Se eu sempre amarei seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Noite que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou um pão mais caprichado, partiu esse pão, vamos ficar em pé. Ele partiu o pão, era um pão especial. Eles já tinham comido cordeiro, já tinham comido ervas amargas, tá? E aquele momento ali, e era esse momento que Jesus ansiava. Virar essa chave. Não era mais um pão ázimo que eles estavam comendo. Era um pão com simbolismo real. E meus irmãos, aquela noite, ela é tão real como esse momento agora. Igreja é o corpo de Jesus, que foi pregado no madeiro. Então, a igreja, ela foi sacrificada. Os nossos pecados foram sacrificados também. O meu pecado foi sacrificado lá. É o corpo de Jesus. Nós somos os braços, as mãos, os pés, a boca de Jesus, aqui andando na terra. Vivo, o corpo vivo. E porque ele vive, então nós podemos crer no hoje e no amanhã. Vamos comer juntos o pão, lembrando da morte de Jesus por nós? Comamos juntos. Como os irmãos estão em pé, nós vamos servir o cálice. Os irmãos podem vir, pegar o... Podem servir? Os irmãos podem permanecer em pé. Beth, temos mais uma aí, não? Cruz por nós padecer, seja bendito com sangue, nossos pecados verter. Eis neste sangue lavado, os pecadores remidos, Jesus. Alvo mais que a neve? Alvo mais que a neve,
alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve? Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Jesus, sabe que ele ficou assim. Eu gosto de sempre lembrar dessa condição, de fazer esse gesto. Eu não consigo mais do que 10 minutos, 15 minutos. Começa a doer. Começa a doer. E ele fez isso. Dorzinha besta, aqui eu sinto, comparando a dor que ele sofreu pelo meu pecado. A gente não pode fazer da ceia do Senhor uma parte da liturgia do culto, algo corrido para cumprir uma ordenança. Tem que ser algo que a gente consiga viver mais intensamente. Queimar. Aí, como eu não tenho aqui o parceiro de Moisés para segurar, né? Vamos lembrar do sacrifício de Cristo. E viver, porque o nosso coração, para Jesus, ele é alvo como a neve. A gente não acredita. Ele é algo mais que a neve. Jesus, ele não tem prazer em ver corações sujos. Não tem prazer em ver uma igreja suja. Não. Ele acredita no sacrifício que ele fez por nós. E nós precisamos de igual forma acreditar no sacrifício que ele fez por nós, para tornar o nosso coração, a nossa alma, alva como a neve. E o que faz isso é a nossa convicção, a nossa crença. A nossa confissão. Levamos juntos o cálice, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Maranata. Maranata. Vamos orar. Ainda em pé, por gentileza. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Manhã onde nós já fomos alimentados, nutridos pela Tua Palavra e agora por esse momento de comunhão íntima com o Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Obrigado pelo Senhor ter nos tirado do império das trevas e nos transportados para o reino do Teu Filho amado, onde nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela obra tão grande na cruz. E que o Senhor Deus continue tendo misericórdia de nós, sabendo, ó Deus, que nós vamos falhar em algum momento, mas que jamais, ó Deus, deixemos de confessar o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, aquele que nos conduz, aquele que nos dirige passo a passo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Continue conosco, ó Deus, nesta manhã, no que ainda iremos ouvir e receber de orientação, de instrução da Tua Palavra, na tarde, à noite, no retorno aqui, na continuação dessa festa de celebração por nossa salvação, e que, ó Deus, o Teu Espírito, que continua, Deus, convencendo o homem do pecado, da condenação e do juízo, e alcançando, ó Deus, muitos para o Senhor até que o Senhor venha. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor sempre eterno e eterno de Deus, o nosso Pai, e essa doce comunhão que temos com o Espírito e com aqueles que têm o Espírito do Senhor, e o consolo do Espírito do Senhor alcance os enlutados, alcance a todos nós, e ao Teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem sentar. Está encerrado esse momento. Igreja, eu sei que todo mundo acabou de sentar, mas eu queria pedir para aqueles que puderem se colocar de pé. Enquanto a gente estava no louvor, eu olhei aqui para o lado e eu vi a Catarina. O Tiago colocou ela e ela começou a dançar enquanto a gente estava cantando. E que privilégio a gente tem de estar aqui, porque Deus é bom. E, independente de tudo, Ele torna o luto em festa. Ele fez de nós que estávamos mortos, tirou a gente desse reino de sofrimento e trouxe a gente para perto dEle, para viver toda a graça dEle. Então, a gente poder estar aqui e tomar a ceia e agradecer a Ele é um privilégio mesmo. Então, essa última música eu queria convidar a igreja para cantar junto com muita alegria, porque, como o pastor acabou de falar, ele é suficiente, o sacrifício dele é suficiente, não há nada melhor do que ele. E saber disso já é um grande privilégio, ter ele no nosso coração é um grande privilégio. Então, que a gente saia daqui realmente feliz, com alegria, que nem a Catarina estava durante o louvor, porque é uma bênção mesmo.